Olá, meus amados e queridos irmãos, paz e bênção a você que sempre acompanha este programa onde meditamos juntos o Evangelho do dia. Que Deus nos abençoe. Invocamos o Espírito Santo para que Ele nos conduza, ilumine, para que nos dê toda a unção, para que a palavra de Deus fecunde e transforme o coração de todos nós que a ouviremos. Vamos ouvir com muita atenção a palavra, mas antes vamos invocar o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E ouçamos o Evangelho de hoje, desta festa do apóstolo São Mateus. Hoje a igreja celebra o apóstolo São Mateus, que é festa. E vamos ouvir o Evangelho dessa festa, que está em Mateus 9, de 9 a 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje a igreja celebra a festa do apóstolo e evangelista São Mateus, que na Bíblia também é conhecido como Levi. E o Evangelho relata o encontro de Mateus com Jesus, não é? Que é, como eu disse, e o chamado de Levi, que mais tarde se torna Mateus. E Mateus era um publicano, considerado pelo povo um pecador por ofício. E as escolhas de Deus, elas são muito fabulosas, mas ao mesmo tempo escandalosas. Elas escandalizam porque contrapõem as escolhas humanas. Deus é livre, seu amor é imenso. Ele não olha as aparências e nem se deixa levar pelas normas hipócritas pré-estabelecidas pelos homens. Deus chama quem Ele quer. Se fosse por nós com o nosso olhar, a gente diria esse sim, esse não. Nós fazemos uma separação, uma segregação. Segregamos. Deus congrega. Porque Deus é misericordioso. Deus olha para dentro. Deus olha o coração de cada um. E dá a oportunidade até mesmo para o pecador, para que ele se converta. Eu quero misericórdia e não sacrifício. A misericórdia de Deus extrapola todos os limites humanos e escandaliza os que se acham, entre aspas, santos e perfeitos. Jesus convida ali Levi para segui-lo. Se não bastasse chamá-lo, Jesus vai longe, senta à mesa e come com os pecadores. É um escândalo. A religião havia separado os que eram tidos como puros, os cumpridores da lei, e os impuros e pecadores
aqueles que não cumpriam a lei. Então era chamado de publicano quem não cumpria a lei, que às vezes deixava um ponto da lei sem cumprir, já bastasse para que seja chamado publicano. Por isso os fariseus eram aqueles que cumpriam rigorosamente a lei. Então, na comunidade também tem alguns que cumprem tudo certinho, mas às vezes não tem misericórdia dentro do coração. E ao sentar-se com gente de má vida, Jesus rompe com esse muro de inimizade e aproxima desses marginalizados pela religião a misericórdia de Deus. E quando Jesus é questionado, ele responde: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então há uma mudança profunda aqui de paradigma. O divino médico aproxima-se do doente, o pecador, e derrama sobre as feridas do pecado ou do pecador o bálsamo da misericórdia divina. E não basta só curá-lo, chama-o ao seguimento, abre-lhe oportunidade e lhe diz que Deus os ama. Jesus jamais se mostrou conivente com o pecado, com o erro, não. Mas Jesus ama o pecador. Jesus tampouco estava com as pessoas de má vida para se divertir, para abusar delas. Não. Buscava os pecadores, ainda hoje continua nos caminhos do mundo, buscando-os para revelar-lhes a bondade do Pai, o seu grande desejo de salvar seus filhos e filhas da maior doença que existe, o pecado. Só o encontro com a misericórdia redime o ser humano de seus pecados. Ouçamos a voz do Mestre, que não exclui ninguém, e hoje nos chama: segue-me, segue-me. Quem fez a experiência de Deus não exclui, nem tampouco condena os outros, mas aproxima destes para revelar-lhes, como Cristo, a misericórdia infinita do Pai, a bondade de Deus para com todos aqueles e aquelas que estão afastados desse amor. Aproximemos, irmãos, o Evangelho, o Cristo, de todas as pessoas que se sentem tão longe da comunidade, da igreja, para que a misericórdia de Deus chegue e seja derramado nesses corações feridos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Mateus, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser.